Professores, enfermeiros, estivadores, técnicos de diagnóstico, guardas prisionais, juízes, notários, farmacêuticos, funcionários judiciais, médicos, inspetores da judiciária, agentes do CEF, educadores de infância, oficiais de justiça, trabalhadores dos hospitais empresa, funcionários da CP, do Metro de Lisboa e até do Metro do Porto, que nunca tinha experimentado fazer uma greve e esta segunda-feira se estreou nesse maravilhoso mundo. A vaga de greves cresce num clima de tensão social que nos últimos dias alastrou aos bombeiros. Não estão em greve, mas estão em ruptura com o Ministro da Administração Interna. Não estão fáceis os dias para o Governo. E não é só por cá. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Estamos a gravar esta reunião da Comissão Política ao início da tarde de terça-feira, 11 de dezembro, um dia depois de Emmanuel Macron ter cedido à pressão dos coletes amarelos, um dia depois de Theresa May se ter rendido à evidência de que não tem maioria para o seu acordo de Brexit. E o que é que isto tem a ver connosco? Muito, como veremos já a seguir. Vamos falar do clima de tensão social crescente em Portugal e de uma Europa onde Macron está em queda, May está em marcha atrás e Merkel está de saída. Comigo neste episódio da Comissão Política tenho o Ricardo Costa, diretor da SIC e ex-diretor do Expresso, que se estreia neste podcast. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado pelo convite, estou um pouco nervoso. Imagino que sim. Em direto de Londres está o Pedro Cordeiro, editor internacional do Expresso, que fala diretamente das Houses of Parliament. Hi, Pedro. Fondest greetings to you all. E eu falei há pouco com o Daniel Ribeiro, o correspondente do Expresso em Paris, e vamos ouvir também essa conversa. Eu sou o Filipe Santos Costa. Uma vergonha, pá! Isto não tem que ir alguém para a água, é? É preciso alguém para a água! É uma palhaçada! Não protestam em francês, não estão em Paris, nem usam coletes amarelos. É mesmo a revolta de gente da margem sul do Tejo, cansada de barcos suprimidos pela Transtejo na ligação do Seixal para Lisboa. O incidente aconteceu na manhã desta terça-feira. Fartos de ligações suprimidas, alguns utentes galgaram torniquetes e invadiram um barco. Nos anos de melhores indicadores da economia portuguesa, a tensão social volta a crescer. As greves estão ao nível dos piores anos da Troika. O país já ultrapassou este ano as 160 greves e há mais 47 pré-avisos de greve até o final do ano. Para se perceber, a última vez que o país registrou mais de 200 greves num ano foi em 2002. Ricardo, há quem entenda que este surto de greves é uma consequência do bom desempenho do governo e do bom desempenho da economia. Há a ideia de que as coisas estão a correr bem, há folga e todos querem um quinhão do sucesso. Mas também há a teoria contrária de que o governo é vítima da sua propaganda, porque a propaganda não corresponde à realidade e o executivo está a pagar o preço das expectativas defraudadas. Tu inclinas-te para que teoria ou tens uma terceira? Fica se calhar a meio caminho, porque é óbvio que há uma área onde a política do governo foi um incrível sucesso e não há grande discussão sobre isso. Depois podemos discutir porquê e se o mérito foi mais do governo ou não, e essa discussão pode durar o tempo que quisermos, que foi na chamada gestão financeira, que terminou, se quisermos, o último episódio, é a questão do pagamento antecipado ao FMI, que é a questão dos ratings e que é a questão de Mário Centeno ser hoje presidente do Eurogrupo, que era uma coisa que era inimaginável e que, aliás, quando saiu como manchete do Expresso, para muitas pessoas era uma notícia de 1 de Abril, porque esse Expresso saiu no dia 1 de Abril. É óbvio que depois, quando esse discurso é feito, e é um discurso de sucesso, tem um problema, que é, no dia-a-dia, muitas pessoas não sentem isso. Porque é uma coisa muito macro, é uma questão, se quisermos, de gestão de dívida a médio e longo prazo, feita nas altas instâncias, com as empresas de rating, com Bruxelas, com o BCE, com o FMI, e isso, para a maior parte das pessoas, leva a uma questão que é, ok, e o que é que eu ganho com isso? E depois... Faz-me muito lembrar uma frase em tempos de Luís Montenegro que dizia: o país está melhor, a vida das pessoas é que não, e que foi muito parodiada. É um bocado isso?
é um bocado isso, embora diferente, porque na altura o Luís Montenegro estava a falar um pouco antes do tempo, ou seja, está ligado porque eram as questões macro que se começava a sentir, os indicadores estavam a começar a melhorar, mas aí as pessoas estavam muito longe de sentir as coisas. Aqui, apesar de tudo, sentem algumas, ou sentem bastantes, e esse é o outro ponto em que, se quisermos, é a primeira versão ou a segunda, já não me lembro bem, é que, obviamente, a partir do momento em que se mostrou que era possível haver muitas reversões de decisões e fim de alguns impostos diretos e algumas questões de reposições de pensões e etc. e de salários, a partir daí as pessoas pensam naturalmente na próxima fronteira, ou seja, qual é a próxima questão? Depois de eu ter, se eu já consegui reaver isto que eu tinha direito, qual é a próxima questão? Isso é uma coisa absolutamente normal, faz parte das tensões laborais, ou não só laborais, é a coisa mais humana do mundo. E, portanto, há aqui uma situação de algum paradoxo para o governo, que tem sucesso na sua política económica, à partida, se quisermos, beneficiou uma grande base social, que o governo naturalmente pensa ser mais próxima da sua base política, mas depois muitas destas greves coincidem, em parte, não dá para fazer essa leitura tão direta, mas coincidem em parte com essa mesma base teórica política. E aí, não podendo querer fazer a questão da adivinhação, eu acho que as consequências cá são muito diferentes do que as que estamos a falar de outros países europeus. Sim, mas repara, um dos grandes trunfos desta solução de maioria, pelo menos no arranque da legislatura, foi a paz social. Esse trunfo já lá vai e o governo parece já nem estar a fazer nada para o recuperar. É um caso perdido? Mas é que eu acho que eu não acho que um dos grandes trunfos tenha sido a paz social. Eu sei que o governo chegou a dizer isso e essas contas chegaram a sair, mas já há algum tempo que os números mostram que há mais greves nesta legislatura do que na legislatura anterior. Já há bastante... Não nos 2 primeiros anos desta legislatura. Começou a notar-se isso há algum tempo. E também se começou a notar uma outra coisa, ou perceber-se uma outra coisa, que é algum adormecimento, se quisermos, sobretudo da CGTP, não podia ser levado durante muito, não podia parar tanto, não podia continuar durante tanto tempo. O Bloco tem muito pouca penetração sindical, como sabemos, mas, com exceção de uma outra área, mas a CGTP não poderia ficar, enfim, à espera, fora de pista, tanto tempo, e sobretudo depois das autárquicas, isso naturalmente... Sendo que nas autárquicas a CGTP não foi a votos, mas foi o PCP, e percebeu bem o sinal daquela votação. Eu acho que isto não é mau para o governo. Por quê? Eu acho que politicamente pode favorecê-lo. Porque qual é o retorno para o governo? Porque isto é difícil termos a certeza que esta leitura bate certa, porque estamos a falar de coisas nas quais enquadram demasiadas variáveis, não é? Porque eu acho que a narrativa, para usar a expressão de um saudoso primeiro-ministro, era que a narrativa política do governo é, primeiro, inverter uma política orçamental que beneficie mais as pessoas, mas com isso não prejudica a economia, e isso, eu estou a falar agora, enfim, sem grande pressão crítica. Genericamente há um foi aumento do rendimento disponível. 2, resolver a imagem de Portugal a nível internacional e a nível de mercados. 3, fazer isso sempre dentro de uma grande responsabilidade orçamental, não entrando em loucuras. E é relativamente fácil ao governo agora dizer, não estou a dizer que depois escolhem os créditos todos, dizer esta parte agora era a parte da loucura. O PCP sempre foi reconhecido pelo seu papel ao canalizar institucionalmente o descontentamento para os sindicatos, através da CGTP, cortando espaço a movimentos inorgânicos. Mas cada vez mais há sindicatos e movimentos que escapam a essa lógica sindicatos/PCP. É o caso dos enfermeiros, é o caso dos estivadores, é o caso do protesto dos bombeiros, embora não seja uma greve, mas há ali uma ligação. No caso dos estivadores, mais radical, com alguma presença do Bloco de Esquerda ou de dissidentes do Bloco de Esquerda. No caso dos enfermeiros e dos bombeiros, alguma proximidade ao PSD. O que eu te pergunto é, será que o PCP está a perder a mão sobre o movimento sindical? E será que isso tem a ver com a sua participação na geringonça? Isso está a condicioná-lo em terrenos que dominava bem? Acho que pode ter a ver com isso, mas também pode ter a ver com alguma evolução do mundo do trabalho. Atenção, há coisas o trabalho... Isto parece uma frase feita, que aliás, enfim, é uma verdade, mas é básica. O trabalho em 2018 tem pouco a ver com o que era o trabalho em 2008 ou 98, para muitas pessoas. E obviamente que começam a surgir algumas áreas que saem dessa lógica sindical mais clássica e que também funcionam de maneira menos previsível. Os estivadores é uma área, temos 2 sindicatos fortes,
Um deles, que é o mais duro, se quisermos, sai completamente fora, nunca seria aceitável dentro da esfera da CGTP. Estás a referir-te ao CIL, Sindicato de Estivadores a própria lógica da greve dos enfermeiros, mas por exemplo dos enfermeiros, dificilmente também encaixaria. Como por exemplo a dos professores, se virmos aquele que é o sindicato que tem levado mais longe os protestos, é um sindicato que não é o sindicato do Mário Nogueira que nós vemos na televisão. O Mário Nogueira representa uma linha, se quisermos, mais clássica, dura, mas apesar de tudo mais fácil, com quem é mais fácil dialogar. Por exemplo, uma das questões que havia muito nesta questão em França não podia haver diálogo, porque o diálogo era com quem, não é? Não há um e portanto eu não estou a dizer que o STOP não pode, ao sindicato dos estivadores não serve para dialogar, serve, mas é diferente, são formas completamente diferentes de organização. O STOP é organizado no Facebook e nas redes sociais, e isso é uma forma nova, e isso já aconteceu, está a acontecer na escola portuguesa. Isto não acontecia há 5 ou há 10 anos, ou mesmo há 3 ou 4. E por falar num mundo em mudança, vamos ao segundo bloco desta Comissão Política. Esta segunda-feira foi o dia da rendição. Bienvenue sur France 24, nous sommes toujours en édition spéciale après cette allocution d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a fait un geste social fort puisqu'il a dit justement que le salaire, le SMIC... Britain's plan to leave the European Union has been thrown up in the air after Prime Minister Theresa May decided to delay a parliamentary vote on her Brexit deal. Em Paris, Emmanuel Macron, derrotado, rendeu-se ao protesto dos coletes amarelos. Em Londres, Theresa May travou a fundo e recuou na intenção de pôr a votos o acordo do Brexit que assinou com Bruxelas e apenas para evitar a consumação de uma derrota. Tudo isto quando em Berlim já se consumou a sucessão de Angela Merkel depois de vários reveses da chanceler em eleições estaduais. Bom, vamos por partes e depois vamos tentar perceber como é que isto se reflete na nossa vida. Começamos por França. Eu falei há pouco com o Daniel Ribeiro, correspondente do Expresso em Paris, sobre a comunicação de Emmanuel Macron ao início da noite desta segunda-feira. Um discurso em que Macron condenou a violência, admitiu que havia reivindicações legítimas e daí partiu para uma cedência em quase toda a linha. Macron prometeu o aumento do poder de compra, mais 100 euros de salário mínimo já em janeiro, por exemplo, com o Estado a garantir esse aumento mesmo nas empresas privadas, mas também prometeu a reforma do Estado, a revisão dos serviços públicos, enfim, nada menos do que um momento histórico. E comecei a conversa com o Daniel Ribeiro sobre as consequências desta cedência de Macron. O presidente francês terá retomado a iniciativa política ou, pelo contrário, indo atrás do prejuízo, terá dado um sinal de ainda maior fragilidade política? A reação do presidente foi um pouco tarde, bastante tarde, quando o movimento dos coletes amarelos também já tinha ido muito longe, longe demais. Agora os coletes querem muito mais do que ele anunciou. Eles querem aumentos de salários e de pensões, o estabelecimento do imposto sobre as grandes fortunas e uma série de outras reivindicações, designadamente políticas, como referendos de iniciativa popular e também a introdução do sistema proporcional na lei eleitoral para o Parlamento francês. Portanto, esta reação, a primeira reação do presidente, de um presidente que se diz atento às questões sociais, é uma reação um pouco tardia, e muitos dos coletes amarelos e também a oposição continuam a apelar a manifestações para o próximo fim de semana. Aliás, o Jean-Luc Mélenchon foi logo o primeiro a apelar a que isto continuasse. Portanto, desse ponto de vista, o Mélenchon fez de Mélenchon e há manifestações marcadas para o próximo sábado. Aparentemente, o objetivo final é mesmo a demissão do presidente. O que é expectável como próximos episódios? Não se sabe, está tudo muito incerto. Vamos ver o que vai acontecer. Para já, o que há é que continuam os bloqueios nas estradas. Há mais de 250 a 300 bloqueios neste momento em todo o país, nesta terça-feira, e está tudo muito incerto. Mas muitos dos manifestantes dos coletes amarelos
querem continuar o movimento. Mélenchon não apelou apenas a manifestações. Ele disse que a insurreição está em curso e que agora os militantes, os manifestantes desta insurreição vão responder ao Presidente na rua. Portanto, vão continuar a haver problemas. Marine Le Pen também criticou, toda a oposição critica o Presidente e agora também entrou em cena a CGT, a grande central sindical. CGT, que é próxima dos comunistas, que também vai organizar uma manifestação na próxima sexta-feira em solidariedade com os coletes amarelos. Portanto, a situação nada indica que vai ficar mais calma, pelo menos até sábado e domingo. Tu alguma vez viste alguma coisa parecida com isto em França? Sim, já vi algumas situações complicadas no tempo de Jacques Chirac, com Alain Juppé, na altura de uma reforma importante em que Jacques Chirac dissolveu a Assembleia, convocou eleições antecipadas e nessa altura quem ganhou foi o Partido Socialista, com Lionel Jospin, e houve um período, digamos, de coabitação entre Chirac e Jospin, um período complicado, mas pronto, foi assim que aconteceu. Hoje, se porventura Macron tiver de declarar e tiver de se decidir por uma dissolução, as coisas serão muito mais complicadas, porque neste momento os partidos principais do regime, como o Partido Socialista, os republicanos da direita e até o partido de Mélenchon estão em crise. O único partido que não está em crise e que se manteve, digamos organizado depois da vitória de Emmanuel Macron em 2017 é o partido de Marine Le Pen, o Ajuntamento Nacional, RN, que poderá ganhar as eleições, sobretudo se for aplicada uma das principais reivindicações deste movimento dos coletes amarelos, que é a introdução do sistema eleitoral proporcional na lei eleitoral francesa para as legislativas. Sendo certo que ele, neste momento, passa a expressão, mandou às ortigas as preocupações financeiras, porque tudo isto começou por causa do preço dos combustíveis e, neste momento, a última preocupação dele parece ser como financiar estas despesas todas. Como é que um protesto que começa por causa do aumento da carga fiscal e agora Macron consegue anunciar que não só não aumenta impostos, como até baixa algumas contribuições e promete aumentar largamente a despesa. Isso é financiado como? Ninguém se questiona sobre isso? Neste momento é isso que Macron está a fazer. Macron está a tentar ver como vai financiar tudo isto. Segundo cálculos, só as medidas de ontem atingirão, digamos, 10 mil milhões de euros. Mais as medidas anunciadas há dias sobre o preço dos carburantes, sobre o não aumento dos preços do gás e da eletricidade, irão para, digamos, 15, 16 mil milhões. Evidentemente que o déficit francês vai aumentar, vai ultrapassar certamente os critérios de Bruxelas e neste momento ele está preocupado com isso. Ele neste momento precisamente está a receber, por exemplo, a banca francesa, grandes banqueiros franceses, para que eles contribuam, para que eles o ajudem neste combate muito complicado, porque e amanhã vai receber grandes empresários. Porque o regime pode estar em causa. Aos banqueiros, aos sindicatos, ele pede ajuda. Porque a questão principal neste momento é que nas manifestações e hoje nos bloqueios que continuam e nas manifestações do próximo fim de semana, a reivindicação principal é Macron demissão. Se Macron cair, a Europa entrará em crise e há uma grande preocupação. Eu sinto isso aqui nas embaixadas europeias sobre o estado da França e sobre o que acontecerá em França se Macron cair. Ou seja, quando a casa está a arder, ninguém se preocupa com a conta da água. Daniel, obrigado pela tua ajuda para percebermos tudo isto e bom trabalho. Obrigado, eu. Ricardo, comecemos por esta última nota do Daniel Ribeiro. A Europa tem mesmo boas razões para estar preocupada com o risco da queda de Macron. Tem, porque o Emmanuel Macron, na minha opinião, protagonizou
se quisermos, um dos debates mais importantes e mais estimulantes que houve na televisão, debates políticos dos últimos anos, que foi o frente a frente com a Marine Le Pen. Foi um debate em campo aberto, onde ele não fugiu a nenhum tema e a combateu exatamente nas ideias e conseguiu defender a globalização, um mundo aberto, uma França de fronteiras abertas, e venceu, ou seja, sem se esconder, sem assimilar parte das ideias dela, como aconteceu em muitos outros países europeus, e esse debate foi um debate histórico, aliás foi uma grande derrota para Marine Le Pen. Qual era o problema também desse debate? É que aquilo que nós vimos ali, mais do que um projeto, mais do que um partido, mais do que foi uma pessoa, e o problema de Macron, eu acho que começa a ser esse, que era o problema que sempre existiu desde o princípio, que é, ele aproveitou o caos do sistema partidário francês, criou um movimento, se quisermos, personalista, mas que não tem estrutura ainda suficiente para aguentar uma crise. E esse é o grande problema. É que se esta crise se prolongar, e nós não sabemos se vai prolongar ou não, e se for mesmo estrutural, o que é que fica para além daquilo? Ou seja, o que é que há se por acaso Macron cai? Se houver eleições, o que é o amarres com o Macron caído? Aliás, o Daniel dizia há pouco, como acabámos de ouvir, que não só os partidos tradicionais franceses estão todos completamente destruídos, desestruturados, como o único partido que se mantém estruturado e com enraizamento no terreno é a Frente Nacional. E o outro do Mélenchon. É a França submissa. São os dois. E, portanto, neste momento, ninguém consegue adivinhar, porque estamos a falar de uma coisa muito difícil de prever e, sobretudo, quando é que acontece, mas a probabilidade de termos estes, de um lado Marine Le Pen, do outro Jean-Luc Mélenchon, como figuras que polarizam a sociedade francesa é elevada. O Partido Socialista francês ainda não se reergueu. Toda a direita francesa à volta dos republicanos tem um novo líder, mas que não é propriamente ainda uma pessoa que tenha mostrado se consegue ir a algum lado, muito menos se consegue puxar o eleitorado. E o Amarres, que nasceu e cresceu em simultâneo, é uma coisa gigante, mas que se pode desfazer se não tiver ali de repente a sua figura unificadora e a sua única lanterna, que é o Macron. Portanto, é uma questão incrivelmente complexa. Aliás, um confronto Le Pen-Mélenchon seria uma espécie de versão francesa de Bolsonaro-Haddad. Não há espaço no meio, só há extremos. Pedro, há um ano o Expresso elegeu Emmanuel Macron como personalidade internacional do ano. Ele era uma lufada de ar fresco e prometia dar à União Europeia um impulso reformista de que a União aparentemente precisava. E depois havia aquele potencial da aliança de Macron com Merkel, que prometia quase tudo, na verdade. Ela tinha a experiência e a autoridade, ele tinha a energia e o pensamento fora da caixa. E passado um ano, Merkel está de saída, Macron está em queda e os populistas, nacionalistas e liberais que eles prometiam combater estão a reforçar posições. Como é que chegámos aqui e o que é que nos espera depois disto, Pedro? Olha, é verdade que a grande promessa, ou a grande esperança que alguns quiseram alimentar com a eleição de Macron, que eu acho que foi mais um suspiro de alívio por não ter sido Le Pen, acabou por não se materializar muito ao fim do ano. Por um lado, porque o grande Angela Merkel, que depois de anos a ser criticada como a ditadora austeritária, a partir de 2015 passa a ser vista como um rosto humano pela atitude que teve com os refugiados e também por contraste com governantes na Polónia ou na Hungria, ou forças extremistas crescendo noutros países. Merkel parecia um senso comum liberal, mas ela própria foi castigada ao longo do ano 2018 em sucessivas eleições nos vários estados alemães, onde o seu partido perdeu muitíssima força, o que em última análise terá levado a perceber que era tempo de passar o testemunho. E, portanto, com a grande líder da Alemanha e da Europa em percurso, em rota de saída, e a grande nova esperança contestada por todo o lado, que na verdade os problemas grandes práticos da vida das pessoas, o que acaba por ir tudo dar às condições de vida e à segurança no trabalho e ao dinheiro na algibeira no final do mês, nada disso avançou na Europa, digamos assim, por mais proclamações de boas intenções e de ideais europeus e de União que possam ter sido feitos ao longo deste ano e de facto as pessoas não sentem na prática a sua vida melhorar, bem podem os países ir melhor ou a Europa ir assim ao assado, que o descontentamento irá continuar. Há quem veja nos coletes amarelos a irrupção francesa de um certo mal-estar do Ocidente.
Se for assim, este movimento pode alastrar a outros países europeus. Tu há pouco fazias a distinção com a situação portuguesa. Um movimento parecido com este pode chegar cá, ou estamos a falar de peculiaridades francesas lá desse país onde não se fazem reformas, só se fazem revoluções? Não, aquela ideia, os franceses gostam da democracia, mas gostam mais da revolução. Eu acho que não, cá, não estou a falar no curto prazo, por uma razão. Nós temos uma das coisas que eu acho mais fascinante, ou mais estranha, se quisermos, da nossa política, é que o nosso sistema partidário manteve-se intacto. É o mesmo. É o único país da Europa, talvez a Irlanda, mas para além da Irlanda, é o único país da Europa que se mantém com o mesmo sistema partidário. Tens o PAN, que tem um deputado e é possível que cresça na próxima. Agora, de repente, apareceu o Santana Lopes e vamos ver se o André Ventura tem alguma tração ou não. Mas o 99% dos deputados são dos partidos que eram há 5, há 10, há 15, há 20 anos. Não há mais nenhum país, se não estou em erro, para além da Irlanda, onde isso aconteça. Ao mesmo tempo, pelas razões que já falámos aqui, o facto do PCP ser um partido muito tradicional, de ter a CGTP também como uma central sindical muito tradicional, ajudaram a que houvesse aqui houvesse sempre um lado institucional em todas estas tensões e rearranjem, que o PSD virou um pouco mais à direita para depois virar mais ao centro, o PS virou mais à esquerda, o Bloco aproximou-se da ideia de poder ser governo, o PC aceitou aprovar um governo, coisa que nunca tinha acontecido, o CDS tenta regressar a uma matriz mais urbana, mas no fundo quase como não digo uma troca de cadeiras, mas um reajuste de cadeiras das mesmas pessoas ou das mesmas cadeiras. Isso é um fenómeno muito raro hoje em dia na Europa, para não dizer raríssimo. E portanto, isto obviamente dificulta mais a entrada de novos movimentos, porque estes rearranjos vão libertando a tensão que, se quisermos, que o sistema precisa de libertar de quando em vez. Agora, por quanto tempo? Eu não ponho as mãos no fogo, por nada, não ponho. Porque assim, olhando para as próximas eleições, o PAN vai crescer, eu acho que sim. Estou a dizer isto com achómetro, não tenho nenhuma sondagem que o diga. O Santana Lopes vai fazer moça, não sei, nas europeias provável, na legislativa não faço a mínima ideia. O André Ventura, eu tenho sérias dúvidas, mas há colegas nossos que acham que vai ser um estouro. Agora, isto é sempre assim? Não, o Vox é uma coisa recentíssima que só começou a dar nas vistas quando fez um grande comício numa praça de touros perto de Madrid, e de repente irrompe na Andaluzia, sem que as sondagens os tivessem apanhado. Pedro, como é que tu olhas para isto? O que se passa em França fica em França, ou há cautela, será melhor os governos europeus proibirem a venda de coletes amarelos? Já apareceram algumas ramificações dos coletes amarelos, pelo menos na Bélgica, na Itália, parece que na Holanda. Olha, há cautela o Egito, que é um país que já há uns anos deixou de ter as lealdades democráticas de 2011. O governo mandou proibir a venda de coletes amarelos, não vai a coisa correr para o torto. Nas ditaduras tem essa facilidade em acabar com este tipo de protestos, não é? A democracia, como é mais complicada e difícil, também melhor, tem que se esforçar mais. Pedro, tu estás a falar-nos diretamente do Parlamento Inglês, onde esta manhã saltaste de uma sessão da Câmara dos Comuns para uma sessão, ao que me contaste, magnífica de cantores de carols. O que é que retiraste desta manhã? Não da sessão de caroling, mas da sessão da Câmara dos Comuns. A Theresa May anunciou ontem o adiamento da votação do acordo do Brexit. É óbvio que dificilmente ela conseguirá um acordo melhor do que aquele que teve. Aliás, Juncker reafirmou isso mesmo esta manhã. O que é que ela pode ganhar com esta jogada? Aqui a interpretação mais cínica que se fazia durante o debate desta manhã na Câmara dos Comuns, onde aliás havia um ambiente algo tenso e muita zanga de deputados, quer da oposição, quer do próprio Partido Conservador, por este cancelamento do um adiamento de sine die de uma votação importantíssima. O ambiente, a impressão, dizia eu, era que May estará a querer, como é muito hábito seu, adiar a votação para que mais próximo, ocorrendo ela mais próximo, portanto já da data de saída, que está marcada para 29 de março, e indo ela às capitais europeias, por onde anda hoje, aliás, a colher umas migalhas de clarificações que não alterações ao acordo, possa a Primeira-Ministra ter a expectativa de, quando puser isto à votação lá para janeiro ou fevereiro, haver tanta pressão sobre os deputados por terem medo de uma saída desordenada que possam alguns deputados
deputados que hoje, dispostos a votar contra, sentir que em última análise têm que votar a favor para evitar uma saída à bruta. Se for esta a intenção de Theresa May, seria obviamente um desrespeito enorme para o Parlamento e quase uma chantagem sobre os deputados e, a meu ver, seria um esforço fútil, porque jamais isso faria virar, digamos assim, um número de deputados suficiente para o acordo passar. Ontem previa-se ou melhor, hoje à noite, se houvesse a votação, previa-se uma derrota da ordem dos 3 dígitos. Portanto, havia entre 100 e 200 de vantagem, não era um deputado a votar contra, era 100 e 200 era a diferença entre os que estavam contra e os que estavam a favor do acordo de May, o que provavelmente acabaria por fazê-lo obrigar a deixar o cargo. O Corbyn, que é o líder dos trabalhistas, foi este fim de semana uma das vedetas do Congresso do Partido Socialista Europeu, que decorreu em Lisboa. E é curioso que sobre esse congresso, a versão europeia do jornal online Politico dizia socialistas numa confusão em Lisboa. E notavam que o PSE, que já foi o maior partido no Parlamento Europeu, quando os socialistas governavam Berlim, Londres, Paris e Roma, agora tiveram uma reunião numa modesta Universidade de Lisboa, num modesto auditório de uma Universidade de Lisboa, a preparar umas eleições em que no máximo chegarão aos 20%. Que Corbyn seja uma espécie de vedeta deste Congresso também diz qualquer coisa sobre o estado em que está o PSE. Diz muito, mas diz mais também até da política inglesa, mas diz muito. O PSE está de facto num muito mau estado. Aliás, o governo português e a situação política portuguesa é uma absoluta exceção, é uma das grandes exceções, porque, por exemplo, em Espanha o PSE governa, mas ninguém percebeu ainda se aquilo tem alguma estrutura para aguentar sequer esta legislatura que foi tomada a meio, não é? E muito menos depois de passar por eleições. Há grandes dúvidas sobre o que é que pode acontecer ou não, enquanto em Portugal a que se discute sobretudo é se há ou não há maioria absoluta, e portanto são coisas radicalmente diferentes. Isso vai ser um dos grandes acontecimentos deste ano, serão as eleições europeias, em que não é só o PSE, há outros partidos que vão sofrer baixas e vai ser de repente tudo o que era anti-União Europeia vai tomar de assalto o Parlamento Europeu. Há um clima de medo que parece dominar toda a questão política europeia. Não é por acaso que António Costa, no Congresso do PSE, foi buscar o medo para o seu discurso. Sabemos que há razões para os cidadãos terem medo, disse ele. Pedro, as eleições do ano que vem vão ser sobre medo? Eu acho que para o ano, nas eleições europeias, o medo vai estar na campanha. Se quer pelo medo, que é sempre uma arma, por um lado, dos populistas, em que exploram os medos, os extremistas de vários tipos, seja mais à esquerda, mais à direita, exploram o medo que as pessoas têm, o receio da insegurança, do diferente, do desconhecido, de não terem a segurança no trabalho, nas suas vidas, aquela certeza que havia até há poucos anos de que cada geração ia viver melhor que a geração dos seus pais e que hoje em dia já não existe. Esse medo vai estar seguramente em cima da mesa. Outro medo vai ser provavelmente arvorado pelos chamados partidos mais convencionais ou mais partidários da democracia liberal, que provavelmente podem agitar o medo dos nacionalismos e dos populismos, como tem agitado, como na eleição de Macron se agitou o medo do PEN, ou como no referendo do Brexit se agitou também o medo desse mesmo Brexit. Mas eu acho que se os partidos convencionais, aquelas famílias que estruturaram durante muitas décadas a política europeia, sociais-democratas, democratas cristãos e liberais, basicamente, se limitarem a esse discurso médio e não conseguirem propor alternativas e caminhos em que as pessoas possam acreditar e ver concretamente como soluções para os seus problemas, aí só prevejo que os extremos continuem a subir. Provavelmente o próximo Parlamento Europeu vai ter a maior fatia de sempre de deputados que lá estão e que gostavam era de abolir o Parlamento Europeu e a União Europeia. Isso já aconteceu em 2014, esse recorde já foi batido, e em 2019 com certeza que vão aumentar ainda mais a fatia de eurodeputados anti-europeus e anti-democracia liberal, o que é problemático. E vamos para outros assuntos que não nos saem da cabeça. Ricardo Costa, o que é que não te sai da cabeça por estes dias, para além disto tudo de que falamos? Eu não me sai da cabeça o caso das viagens da Galp, e aqui é até para fazer uma crítica também ao jornalismo, enfim, não autocrítica, porque eu por acaso sempre achei este caso absurdo, mas o caso, como vimos, terminou ontem, eu estava a terminar com uma recomendação do Ministério Público de que siga para multas, que é uma maneira airosa de sair de um caso que eu sempre achei que foi um enorme exagero do Ministério Público, porque não está em causa que eu
acho que há aqui uma grande vantagem, que é deixou de haver aquilo que eram as comitivas convidadas pela Galp, pela Sagres e pelos patrocinadores da seleção aos jogos em que iam os políticos todos atrás dos outros, e eu acho que isso, ainda bem que isso acabou, mas havia uma espécie de, se quisermos, de puritanismo completamente errado, que levou à queda de 3 secretários de Estado, que tem 11 arguidos, e que era um caso que, evidentemente, desde o princípio, batia completamente com aquilo que era a prática social em Portugal. E, portanto, sendo que o caso teve esta vantagem, era, no fundo, na minha opinião, uma quase aberração jurídica, e que vai agora morrer, e que fez manchetes que nunca mais acaba em 2017, e que eu acho que também deve servir de exemplo para que o Ministério Público perceba que há coisas onde o puritanismo não serve, sobretudo quando o mesmo Ministério Público, durante anos, enchia as bancadas de honra do Sporting, do Benfica e do Porto, e ainda agora vimos duas figuras eminentes do Ministério Público na lista do presidente do meu clube, Sporting, e que estavam lá nos órgãos sociais, e não era por acaso. Pedro Cordeiro, e em Londres, o que é que não te sai da cabeça? Olha, literalmente da cabeça dos ouvidos não me sai música de Natal, porque esta cidade onde eu estou há 3 dias está cheia de música por todos os lados, nas igrejas, nas ruas. Os ingleses prezam muito os Christmas carols. Nós em Portugal também temos boas músicas de Natal, e é daqueles confortos saber que, por mais que o mundo ande às cambalhotas de um lado para o outro, as melodias e as letras das canções de Natal revisitam-nos ano após ano. Eu aproveitava aqui, lembrando que aqui numa comissão política recente, tu te referiste ao Baby It's Cold Outside, eu vou falar de uma canção de Natal que se tornou também um clássico moderno ainda mais recente, que é o Fairy Tale of New York dos Pogues. Isto porque esta semana apareceu aí uma corrente a querer banir essa canção porque inclui o termo faggot, que é uma palavra muito feia para designar um homossexual na língua inglesa. Ora, afinal de contas, vem a ser que a palavra faggot na Irlanda também é usada com outro significado. E na canção é um homem heterossexual que a dirige a uma mulher que é a sua companheira com quem está zangado, e a palavra é alguma coisa como preguiçosa, lorpa, alguma coisa assim. E, portanto, a cambada da censura do politicamente correto volta a pôr o pé na poça, e eu vou já pôr a tocar a seguir a canção dos Pogues, porque é das mais divertidas canções de Natal dos últimos, das décadas mais recentes, que se juntam aos clássicos de há muitos séculos. Teremos sempre as canções de Natal, Pedro Cordeiro. Olha, a mim não me sai da cabeça, literalmente, não me sai da cabeça a imagem do Presidente da República a babar-se perante o Presidente da China. É mesmo um daqueles casos em que uma imagem vale por 1000 palavras, e eu queria só chamar a atenção para o facto de que a revista Maria, sempre atenta à atualidade política, tinha um artigo a explicar por que razão aquilo pode ter acontecido. Isto tem a ver com uma condição médica chamada hipersalivação, e entre várias hipóteses de explicação, há uma que talvez se ajuste ao Presidente da República, é a dificuldade em manter a boca fechada. Bom, a edição multimédia desta Comissão Política é da Joana Beleza, a ilustração é do Tiago Pereira Santos. Voltamos na próxima semana, já na nova redação do Expresso, com um estúdio XPTO para gravar podcasts. Podíamos agora acabar com... É mentira? Não há um estúdio XPTO? Não, vai haver. Vai haver, não é para já? Não. Bom, ainda bem que me contas. Só um orçamento retificativo. Maior transparência não é possível. Podíamos acabar esta comissão política com uma música de Natal, mas tendo em conta aquilo que não me sai da cabeça, acabamos antes com ela. Peguei babando, compadre, olhando pra esta franguinha. Te peguei babando, compadre, te peguei babando. Te peguei babando, compadre, olhando pra esta guria. Te peguei babando, compadre, te peguei babando. Te peguei babando, compadre, por causa desta franguinha. Te peguei babando, compadre, te peguei babando. Te peguei babando, por causa desta guria. Para com isso, compadre, vai botar quebrante na coitadinha.